Alexandre, o grande idiota, estava se dirigindo para a Índia. No caminho estava a Pérsia. Ele saqueou o Império Persa, matou todos os membros masculinos da família real. Foi em busca desse homem sentado lá com um monte de ossos. Isso aconteceu quando Alexandre, o grande idiota, teve esse sonho de conquistar o mundo inteiro. Mas, naquela época da história, a parte mais importante do mundo, e hoje ainda é assim, mas naquela época era de forma significativa, era que todos queriam conquistar a Índia por causa da riqueza e da cultura e por ser a nação mais próspera do planeta, todas essas coisas. Então ele estava indo em direção à Índia e no caminho estava a Pérsia. Então ele saqueou o Império Persa, matou quase todos os membros masculinos da família real e em seguida ele quis ir embora em direção à Índia, mas ele precisava de alguém, um rei vassalo, para administrar o reino, alguém que fosse o seu fantoche para administrar o reino para ele. Naquela época, você não podia simplesmente pegar alguém e colocá-lo no trono. Eles deveriam pertencer à família real, caso contrário, as pessoas não concordariam com isso. Então ele começou a procurar, mas infelizmente ele havia matado todos os membros masculinos da família real. Então alguém disse, tem um príncipe que deixou a família há muito tempo e ele passa todo o seu tempo no cemitério. O povo persa tem isso, que seus mortos não são enterrados e nem queimados. São pessoas muito inteligentes. Ainda hoje, são pessoas muito inteligentes. Por que desperdiçar lenha com os mortos, combustível? Por que poluir o ar queimando? Por que ter o trabalho de cavar buracos na terra? Basta deixar para os pássaros e outros bichos comerem a carne. Depois enterre apenas os ossos, o que é fácil, porque depois de 100 pessoas terem morrido, você só precisa fazer uma escavação. Fácil. Só estou dizendo, esse é o jeito deles, essa é a tradição deles. Então esse jovem príncipe deixou a família fazia anos. Ele está apenas sentado neste cemitério, observando esses ossos, tentando entender alguma coisa. Há toda uma tradição na Índia de que os yogis, a primeira parte do treinamento é que eles são enviados para o local de cremação. Sente-se lá e observe. Então Alexandre foi à procura desse homem. Ele estava sentado lá com um monte de ossos. Alexandre disse, veja, eu farei de você o rei, você apenas precisa estar lá como um rei, eu cuidarei de tudo. Meus soldados administrarão tudo, meu pessoal administrará tudo. Você só precisa ser o rei, sente-se no trono, use a coroa, nós cuidaremos de tudo. Então, esse príncipe estava lá olhando para um monte de ossos, como um abutre desapontado, porque o abutre fica desapontado quando os ossos não têm carne. Desse jeito, ele olha para aquilo e diz, veja, muitos morreram aqui, muitos deles mortos por você, e alguns são ricos, outros são pobres, alguns são da família real, outros são pessoas comuns, alguns eram altos, outros eram baixos. Eu tenho tentado perceber através destes ossos, quais são os ossos altos, os baixos, quais são os ossos reais, os ossos comuns, qual é o osso rico, o osso pobre. Eu não estou conseguindo entender. Você pode me dizer? Alexandre olhou para ele. Isso é muito complexo para mim. Ele simplesmente saiu e foi embora. Isso foi demais para ele. A coisa mais preciosa é a sua vida. Ela está se esgotando. Você está pensando nisso e tentando encontrar explicações para o drama que está acontecendo à sua volta. O tempo está passando. Se você pudesse parar o tempo e falar sobre como seu marido não está indo bem, nós podemos fazer isso. Mas o tempo está passando. Mas estamos investindo tempo em coisas que não são importantes para nós? Se você soubesse que o tempo está acabando, você não iria investir em coisas que não importam para você, não é?
Então estou pensando em proporcionar, criar um dispositivo, estamos trabalhando nisso neste momento, em que todos os dias ele irá lembrá-lo. Ah, você tem 50 anos? 50% dos sinais do tempo se foram? E como você vê, ele está apenas indo embora. Você já viu as ampulhetas antigas? Elas estavam apenas lhe dizendo que a hora estava acabando. Nós vamos ampliá-lo um pouco para ver como a sua vida está acabando o tempo todo, porque se você se sentar, ela se vai, se ficar de pé, ela se vai, se fizer algo maravilhoso, ela se vai, se fizer algo horrível, ela se vai, se você não fizer nada, ela se vai. Essa é a natureza do tempo e da vida. Se você quiser se elevar acima do processo do tempo, existe uma maneira. Mas para isso também você deve se dissolver de certa forma. Caso contrário, enquanto você for um escravo do tempo, é melhor que você esteja consciente de que o tempo está passando. Não há tempo nesta vida para fazer qualquer coisa que realmente não seja importante para você? Sim ou não? Existem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas estão interessadas em falar, outras estão interessadas em ouvir. Você deve decidir qual é mais sábio. Algumas pessoas estão interessadas em expressão, outras estão interessadas em percepção. É a percepção que melhora a sua vida, não a expressão. Eu sei que você é um filho de Freud, porque a psicanálise e a psiquiatria moderna disseram: você deve expressar, caso contrário enlouquecerá. Você vai expressar sua loucura? Esse é o maior dos problemas no mundo. Todo mundo está ocupado expressando sua loucura no mundo. Todos estão ocupados expressando suas limitações no mundo. Todo mundo está ocupado expressando seus preconceitos e opiniões no mundo. Para que serve esta expressão, eu digo? Os pássaros estão piando é um pouco mais agradável do que todos esses seres humanos tuitando. Agora, a expressão é como um gasto de vida, desgastando-a. A percepção é o aprimoramento da vida. Esta vida para você deve ser para aprimorá-la, não para gastá-la. Eu quero que você observe isso. Neste momento de sua vida, apenas relaxe e simplesmente observe todas as coisas que encontraram expressão em você. Remova o contexto social, apenas olhe para isso como vida. Você nasceu um dia e um dia você morrerá. Nesse meio tempo, todas as coisas que você disse, fez e expressou, qual significado isso tem? Que valor teve para a vida? Seja para a sua vida ou para a vida de qualquer pessoa. Ok, neste momento posso dizer algo e impressionar alguém aqui. Talvez eu possa ensinar alguma coisa para uma criança e, você sabe, ajudá-la a aprender algo, viver melhor, o que quer que seja. Mas em termos de vida existencial, como um pedaço de vida, o que significam todas as coisas que eu expressei? Não significam nada, mas tudo o que você percebeu fará esta vida ir longe. Se você quiser encontrar expressão para o pouco que já tenha percebido, eu diria para esperar. Essa inquietação está, você sabe, no mundo todo agora. Costumava ser um fenômeno norte-americano, mas agora está em todo lugar. Todo mundo está inquieto. Antes de, aos 20, eles querem que suas vidas estejam resolvidas. Tudo o que você pode fazer em sua vida deve ser feito porque há uma inquietação de querer ser, um medo de que talvez você não encontre expressão. Não há necessidade de ter medo de encontrar expressão, porque se você se tornar profundo com sua percepção, sua expressão não acontecerá verbalmente, não por ação. Ela se tornará uma expressão akáshica. Eles são os únicos que sobrevivem. Hoje, em minha experiência, se eu simplesmente me sentar aqui
Para mim, seja Adiyogi, ou Krishna, ou Buda, ou qualquer um dos yogis que viveram além de sua natureza física, todos eles estão presentes para mim aqui, eles estão vivos aqui, eles não são do passado. Quando eu falo deles como se estivessem aqui porque eles estão aqui. Se você agir com o seu eu físico, isso deixará um certo rastro na existência e se apagará. Se você fizer algo poderosamente com sua mente, isso deixará um rastro maior, mas se apagará depois de algum tempo. Se você reverberar sua energia física de uma certa maneira, ela deixará um rastro muito maior, que terá um tempo de vida muito maior e morrerá. Mas, se você fizer algo além disso, se fizer algo com sua consciência fundamental, então o rastro que você deixa é para sempre. Quando o planeta se for, vocês sabem, o sistema solar tem seu tempo de vida quando ele implodir sobre si mesmo ou explodir, seja como for. Mesmo quando o planeta se for, o que algumas pessoas deixarão não irá embora. Você já ouviu falar de Markandeya? Markandeya sobreviveu à destruição do sistema solar e voltou novamente. Porque o que você faz com sua consciência não morre quando o físico morre. Quando digo morte física, não é uma morte individual. Mesmo quando o sistema solar morrer, quando o universo morrer, quando toda a galáxia morrer, o que você fez no nível de sua consciência não morrerá, deixará um rastro para sempre. E sempre acessível a qualquer ser de qualquer natureza que tenha a percepção necessária para esse ser, isso sempre estará acessível. Portanto, não concentre sua vida na expressão, será um desperdício. Percepção. Deixe esta vida ser uma vida de percepção. Todo sadhana é amplamente orientado para a percepção. Neste momento está em andamento um programa de formação de professores e estamos pedindo que expressem algo que eles nem sabem. É uma caminhada perigosa. Estou constantemente alertando-os. Um professor deve estar alerta. Caso contrário, a ignorância assumirá uma forma iluminada, o que é muito, muito perigoso. O que está acontecendo por toda parte? Isso é o que os livros e a internet estão fazendo com as pessoas. Não sabendo de nada, você sabe de tudo, ok? Então, uma das coisas mais importantes, se você quer formar o seu eu akáshico com alguma força e presença em sua vida, uma coisa é, o motivo pelo qual as pessoas ficam em silêncio por anos é, não há expressão, apenas percepção. Porque o que você pode expressar? Vamos ouvir o que a criação e a fonte da criação têm a dizer? Temos que ouvir, temos que perceber, não expressar. Assim, o sadhana é muito, 95% é orientado para a percepção. Se quisermos fazer orientado para a expressão, podemos facilmente fazer isso, mas as pessoas começarão a encontrar expressão para todos os tipos de limitações que possuem. As limitações que você tem, é melhor que não encontrem expressão, porque isso polui tudo ao seu redor. Não estou dizendo que você vai espalhar pensamentos ruins ou emoções ruins, energia ruim, não. A limitação é o maior veneno. Não é que você tenha que fazer algo negativo. As limitações são a base do seu sofrimento. As limitações que as pessoas disseminaram, formas limitadas de pensamento, formas limitadas de emoção, formas limitadas de experiência, é o maior veneno que os humanos têm engolido. The less expression it finds, the better it is. Quanto menos expressão encontrar, melhor. Se não encontrar expressão, está ótimo. As pessoas estão aqui praticando sadhana há 25 anos. Não deixamos que elas falem sequer uma única vez. Porque elas não precisam encontrar expressão. Elas apenas precisam aprofundar sua percepção para sempre. Porque o que você precisa perceber é 1 zilhão de vezes
1 zilhão de vezes maior do que aquilo que você jamais poderia expressar. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo. Swamiji, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, Perdão? Eu faço esportes também, mas às vezes eu fumo regularmente, uma vez a cada 3 horas, ou uma vez a cada 2 horas, ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim. Fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela numa máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas... Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo as pessoas ficaram contra você. Apenas 10 anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos 10 anos, não foi? Não é? Então, em algum lugar, você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de 10 anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar, uma máquina que não fuma, ser transformada em fumante? Neste momento, estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisa sobre combustíveis e motores, tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja. Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que de repente todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso, mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso. Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio. E também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e álcool, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar
ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso, a próxima pensa, isso é um lixo. Sim ou não? O tempo todo. Então vejamos assim, para aprimorar sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, Sadhguru, você tem influência no governo? Por que você não legaliza a maconha pra gente? Eu disse, por que a maconha? Eu vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina, então vamos legalizá-la também. Qual é o problema? O problema é apenas esse. Então eu perguntei a eles, veja, eu vou levar você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, porque eles acham que fumando eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo. Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então você entende que isso diminui as suas potencialidades. Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte, porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos, porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão, porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo. Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica. Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância, porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer e está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça esse alto, não um alto enevoado.
Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Minha introspecção começou a se transformar em pensamentos exagerados. E como posso me proteger de ser uma pessoa que pensa demais, porque às vezes isso leva à procrastinação? Ah, é uma pergunta popular? Veja, suponha que você esteja dirigindo. Em vez de olhar pelo para-brisa, se você continuar olhando para o espelho retrovisor, acho que você deveria estar na marcha ré, não na marcha para frente. Olá? Portanto, toda essa bobagem de introspecção chegou até você pelos ingleses? Eles trouxeram isso? Nesse país não acreditamos em introspecção? Porque, veja, você está tentando analisar sua própria bagunça? Isso não vai funcionar assim. Se você manter isso a uma certa distância, saberá claramente o que é, você não precisará pensar sobre isso. É assim, digamos que hoje à noite, você queira pegar um voo do aeroporto de Delhi, você está a caminho. O horário do seu voo está chegando, mas há um enorme engarrafamento. Como você experiencia o engarrafamento? Sofrimento profundo, embora você possa estar sentado no carro de seus sonhos, certo? Agora, de alguma forma, você chegou ao aeroporto, entrou no avião e ele voou. Então você subiu, depois você olhou para baixo e o engarrafamento ainda estava lá. Parece tão bonito. Luzes brancas e vermelhas, uma série delas, muito bonito. Você já viu isso? Sim. Tudo o que aconteceu foi uma pequena distância, não é? Uma vez que há um pouco de distância, isso não é mais um problema? Você sabe como lidar com isso? E grandes realizações aconteceram assim? Veja, mesmo agora, eu sei que você é engenheira, mas se eu pedir para você andar para cima e para baixo nesse palco e determinar se esse planeta é redondo ou plano, qual é a sua experiência? É plano. É plano? Essa discussão teria continuado por mais 1000 anos. Isso foi resolvido porque começamos a atravessar os oceanos. Então podemos ver que parece ser redondo. Então começamos a voar. Claramente, a forma era muito óbvia. Depois fomos até a Lua e olhamos para baixo, 100% claro. Algo tão simples que não conseguimos ver quando estamos andando no planeta, não é mesmo? Isso é a mesma coisa. A natureza de sua mente, a natureza dos instrumentos da vida que são o corpo e a mente. No yoga, não vemos corpo e mente. Há um corpo físico e um corpo mental. Por quê? Mente significa, infelizmente, a ideia europeia de uma mente é que ela fica aqui? Não. Essencialmente, você chama algo de mente porque há um certo volume de inteligência e memória. Isso é o que você chama de mente, não é? Você se lembra como era sua bisavó há 5 gerações? Não. Mas o nariz dela está em seu rosto? Sim ou não? Há 1 milhão de anos, como eram seus antepassados? Suas células epiteliais ainda se lembram do tom da pele? Sim ou não? Portanto, cada célula do seu corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro pode jamais processar? Sim ou não? Agora estamos falando da fábrica de químicos mais complexa. Se você observar o que uma molécula de DNA realiza em 1 minuto, todas as fábricas do planeta não conseguem fazer, todos os computadores do planeta, os supercomputadores do planeta não conseguem realizar tantas funções, é assim que funciona? Então, tanto em termos de inteligência quanto de memória, ela está bem distribuída por toda parte? Sim ou não? Pelo menos o seu sistema neurológico está bem distribuído por toda parte, você pode ver isso? Portanto, a mente não está em um só lugar. Há um corpo da mente. Há um corpo de memória. Há um corpo físico. Há um corpo de energia.
Portanto, se você olhar apenas para uma parte de quem você é e tentar se envolver nela constantemente, se não souber como fazer as outras coisas funcionarem e as outras coisas estiverem funcionando por acidente, é como se alguém estivesse tentando dirigir com freio de mão puxado. Muitas pessoas fazem isso, elas não percebem. Elas acham que se pressionar o acelerador e pressionar o acelerador, ele vai andar. Não, ele pode pegar fogo. Um carro pode pegar fogo se você dirigir com um freio de mão puxado. No momento, a maioria das pessoas é assim porque foram a uma escola ou uma faculdade. Agora, um pouco do intelecto foi ativado com todos os tipos de informações externas. Com isso, elas estão fazendo todos os tipos de coisas, uma introspecção. Quem está introspectando quem? Essas são todas ideias ocidentais que trouxeram enorme sofrimento aos seres humanos. Enorme. O processo psicológico é uma consequência do tipo de dados que você acumulou e de como você os processa, não é? Se você deixar isso de lado, não terá impacto em você. Quando você quiser, deve usá-lo. Quando não quiser, deve deixá-lo de lado. Mas agora, as pessoas acham que estão pensando o tempo todo. O que você está chamando de introspecção, desculpe-me se eu quero dizer, não pretendo insultá-la de forma alguma. Você sabe disso? Isso é um tipo de diarreia mental. Isso está simplesmente acontecendo. Você dá todos os tipos de nomes, mas essencialmente, veja, pensar significa que, conscientemente, você usa seu processo de pensamento para ir em uma certa direção. Isso é pensar. Se isso estiver simplesmente funcionando o tempo todo, isso é diarreia, não é? Então você deve diferenciar entre os dois. Esse é um processo de pensamento consciente ou é simplesmente um descontrole? Isso é muito importante. Portanto, introspecção significa visão retroativa da vida. Você ainda é uma mulher jovem, mas se você fizer introspecção, você sentirá que já viveu demais? Sim. A coisa mais inteligente que as pessoas acham, sabe? Shakespeare inventou isso. Ser ou não ser? Essa é supostamente a pergunta mais intelectual. Diga-me, se você estiver em êxtase, você pensará em ser ou não ser? Somente se você estiver infeliz, somente se achar que a vida é um fardo, somente então pensará em ser ou não ser, não é mesmo? Portanto, de muitas maneiras, sua introspecção, seja em pequena ou grande proporção, é a base da doença mental. Por quê? Você está tentando encontrar soluções em uma lata de lixo que você tem, que você chama de mente? O que tem lá? Somente o que chegou até você por meio dos 5 sentidos está lá? Nada mais? Se você estiver procurando por algo novo, deixe-me dizer uma coisa. Você é uma engenheira de computação agora? Está a caminho, certo? Já é? Ok. O seu computador pode funcionar além dos dados que você inseriu? O mesmo acontece com a sua mente? O que é um processo de computação pode ser muito mais complexo do que os computadores que você está operando, mas essencialmente é um processo de computação. Sem dados, ele não funciona. Portanto, se você conhece os dados, se você escreveu o software, você conhece os dados, você sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer? O que há para introspectar? Então, estou pensando demais ou fazendo introspecção? Nenhum dos dois é necessário. Você precisa de mais clareza para ver as coisas. Se você vir algo, se você puder simplesmente ver isso claramente do jeito que é, então não há necessidade para introspecção. Mais uma vez, eu estou relembrando que você é uma jovem mulher, mas está tudo bem? Não estou dizendo que você é um bebê, estou dizendo é uma jovem mulher. Embora eu veja você como um bebê, portanto, estou apenas lhe dizendo isso. Veja, a duração da vida de uma pessoa depende simplesmente em termos de sua experiência, não em termos de sua idade. Você já percebeu isso? Em um certo dia, você está muito alegre. 24 horas passam em um instante, não é verdade? Outro dia você está um pouco deprimida. 24 horas parecem 1000 anos. Sim? Portanto, somente pessoas infelizes podem ter uma vida longa. Se você estiver alegre, tudo acabará antes que você perceba o que está acontecendo.
Antes de descobrir do que se trata, veja quantos anos. Sim, sinto como se eu tivesse nascido anteontem. Olhe para mim. Então, o problema é o seguinte: estamos tentando consertar a vida com introspecção, moralidade, ética, ideias, filosofias, opiniões, modelos, isso, aquilo. Não, não é isso que é necessário. O que é necessário é que esta vida aconteça de forma exuberante, no auge máximo que pode acontecer, ela deve brilhar. Se você brilhar o tempo todo, fisicamente você estará bem, sua genialidade brilhará, tudo acontecerá. Bem, no mundo tudo vai acontecer? Não. O mundo nunca vai acontecer 100% da maneira que você quer. Como vocês três são jovens, eu lhes digo, e muitos deles são jovens, eu lhes digo, porque muitos de vocês estão nesse sonho de que encontrarão a pessoa ideal, a pessoa perfeita em sua vida, homem, mulher ou o que quer que seja. Não estou tentando destruir todo o romance, só estou dizendo que vocês vão ficar profundamente desapontados. Porque muitas pessoas estão dizendo que são de Mathura. Krishna, o homem mais fantástico, mas suas esposas estavam constantemente reclamando. Não porque haja algo de errado com ele, porque pela própria natureza da existência, ninguém neste mundo é exatamente como você deseja, sim ou não? Portanto, há uma opção. Esta única pessoa pode fazer com que ela aconteça da maneira que você deseja? Se você fizer esta única coisa, onde estará a necessidade de tudo isso? É isso que você precisa fazer? Você é uma engenheira? Precisa fazer um pouco de engenharia interior para que este aqui funcione do jeito que você quer? Mundo, faremos o nosso melhor? Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. A melhor maneira de regenerar sua coluna vertebral é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna vertebral de maneira extraordinária, fortalece os músculos ao longo da coluna vertebral, dando-lhe um reforço, de modo que, à medida que a pessoa envelhece, o colapso da coluna vertebral que causa o pensamento dos nervos não acontece. E se já houver danos, a melhor maneira de regenerar sua coluna é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Para praticar o Yoga Namaskar, você precisará de uma condição estomacal leve, ou seja, aproximadamente 1h30 de intervalo após a refeição. Se você não atender a essa condição, por favor, não faça essa prática específica por enquanto. Agora, aprenderemos o Yoga Namaskar. Essa é uma série de 7 passos. Ele demonstrará um ciclo completo. Por favor, observe. Fique em pé com os pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha os braços e os ombros soltos e relaxados. Olhos abertos. Concentre-se em um ponto à sua frente. Quando o seu foco estiver firme, mantenha o Namaskar juntando as palmas das mãos na frente do peito. Essa é a posição inicial.
Ao inspirar, leve as mãos para cima da cabeça. Ao expirar, leve as mãos para baixo, de modo que a parte de trás das palmas das mãos fique atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve as mãos para baixo na frente do peito. Esse é o primeiro passo. Você fará a mesma coisa mais 2 vezes. Segundo passo. Ao expirar, emita um som vindo da cavidade da garganta. Terceiro passo. Durante todo o tempo, seus dedos devem estar juntos, apontando diretamente para cima, mesmo quando você coloca as mãos atrás do pescoço. Quando você levanta as mãos, faça uma inspiração completa. Quando você as abaixa, faça uma expiração completa com um som. Depois de fazer isso 3 vezes, em seguida, agache-se. Quarto passo. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo na frente do peito. Em seguida, ao inspirar, estique as mãos logo à sua frente, os dedos apontando para frente. Ao expirar, fazendo o som, traga-as de volta ao peito. Faça isso 3 vezes. Quinto passo, ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo, atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, abaixe-as na frente do peito. Ao inspirar, estique as mãos à sua frente. Ao expirar, de volta ao peito. Mais uma vez, sexto passo, inspire, mãos para cima. Expire para baixo. Inspire para cima. Expire para baixo. Inspire, mãos estendidas. Expire, mãos ao peito. Agora, sétimo passo, ao inspirar, estique as mãos para frente, traga os joelhos para o chão, incline-se para frente e coloque a testa no chão. Estique os braços acima da cabeça, apoie as palmas das mãos no chão, coloque as mãos juntas de modo que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Os cotovelos devem estar levemente flexionados. Esse é o Balasana. Permaneça nessa posição até que sua respiração se estabilize ou por um mínimo de 2 minutos. Em seguida, levante-se gentilmente e volte à posição inicial. Isto é um ciclo de Yoga Namaskar. Observaremos algumas modificações e correções. Se você tiver dificuldade para se agachar, você pode colocar um apoio de cerca de meia polegada ou 1 polegada de espessura abaixo dos calcanhares e agachar-se, garantindo que os pés fiquem paralelos um ao outro. Para algumas pessoas, ao colocar as mãos atrás da cabeça, os dedos estão apontando para trás. Os dedos devem estar apontados para cima. Além disso, a cabeça tende a se inclinar para baixo. A cabeça deve estar reta. Não mova as mãos muito rápido ou casualmente. Deve haver uma leve tensão nos braços enquanto você faz o movimento. Sadhguru, como você sugere que questionemos apropriadamente uma autoridade, sem sermos desrespeitosos com eles? Porque, desde a nossa infância, fomos ensinados a obedecer aos mais velhos, porque eles sabem melhor e estão certos. Mas eles são apenas humanos, e é possível que estejam errados ou que cometam um erro de julgamento. Então, você acha... Eu não estou falando apenas no contexto dos pais. Podem ser líderes políticos, cientistas, especialistas. Eu também. Líderes espirituais também. Como podemos questioná-los a olhar para além do paradigma tradicional? Do mesmo jeito que você está fazendo agora? Sem ser desrespeitosa, eu entendo, mas é possível que eles considerem isso como uma contestação à sua autoridade. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Por favor, nunca faça tal vulgaridade.
que você reivindique respeito, você só pode merecê-lo. Você não pode reivindicar. No momento em que você reivindica, torna-se vulgar, sim ou não? Então, você está em um nível acima de alguém e exige respeito. Ou a única coisa estúpida que você fez foi que você chegou aqui alguns anos antes da outra pessoa e reivindica como eu sou veterano. Isso deve estar acontecendo na faculdade também. Eu sou um ano à frente, é melhor você me respeitar. Apenas um ano antes eu entrei na faculdade e agora sou superior, ok? Portanto, esta é uma triste realidade que está bem estabelecida no mundo, que, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da parentalidade, de muitas maneiras diferentes, nós tentamos estabelecer que a autoridade é a verdade. Não, a autoridade não é a verdade. A verdade é a única autoridade. É por isso que juventude e verdade. A verdade é a única autoridade. Nada mais é autoridade. Portanto, se quando eu faço uma pergunta a pessoa enlouquece, veja, se você faz uma pergunta e a pessoa enlouquece, é porque ela não sabe a resposta. Suponha que você vá fazer uma prova e olha para o questionário, você não sabe nada, você não enlouquece? Da mesma maneira eles ficam loucos, por que você não entende? Olá? Veja, eles lhe deram um questionário. Você não faz ideia, você enlouquece ou não? Então eles também enlouquecem. Portanto, você deve entender e ter um pouco de compaixão. Quando você faz uma pergunta e o outro enlouquece, isso significa, obviamente, que ele não tem uma resposta. Então você deve ter compaixão, considere porque eles são veteranos, ok? Eles vieram antes de você, mas eles não são melhores do que você, então eles enlouquecem um pouco. Por favor, dê-lhes um pouco de espaço, fazer o quê? Eles cresceram um pouco mais do que você, mas ao mesmo tempo, não há necessidade de alguém sucumbir a isso. Está tudo bem, não há necessidade de confrontar as pessoas. Uma pergunta, antes de tudo. Veja, uma pergunta é uma ferramenta. Uma pergunta é uma ferramenta para se ir um pouco mais fundo, não é? Mas alguém faz uma pergunta para provar um argumento. Isso não é bom. Portanto, não faça uma pergunta a seus pais ou a qualquer outra pessoa apenas para provar seu ponto de vista. Não, faça uma pergunta por ser uma pergunta genuína. Então, as pessoas me perguntam, Sadhguru, que tipo de pergunta nós podemos fazer, o que não podemos perguntar? Eu digo que mesmo que você tenha a pergunta mais idiota, se isso significa algo para você, significa algo para mim. Se não significa nada para você, não pergunte tais coisas estúpidas, porque isso não significa nada para mim também. Mas se significa algo para você, talvez seja uma pergunta estúpida, alguém vai pensar que é uma pergunta estúpida, mas se significa algo para a sua vida, significa muito para mim. Então, por favor, certifique-se de que suas perguntas são genuínas. Quer você pergunte a um pai, ou a um líder político, ou a um líder espiritual, não importa a quem diabos você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, você deve entender que o propósito de se fazer uma pergunta é de se expandir para além do que você sabe, para entrar em um território onde você não sabe nada. Esse é o propósito de se fazer uma pergunta, mas se você faz uma pergunta para provar que eles são estúpidos, então talvez eles fiquem bravos. Veja, você está entrando no território deles agora. Mas tenha certeza de que na sua vida, porque a sua vida não é apenas sobre a sua vida, como você conduz a sua vida determinará a natureza deste mundo, não é? Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Essa é a natureza desta cultura. Veja, até mesmo quando entidades que consideramos divinas apareceram, na Índia, tudo o que fizemos foi fazer perguntas, perguntas sem fim. Quando Shiva veio, sua esposa Parvati o deixou louco com 1 milhão de perguntas. Quando Krishna veio, Arjuna fez 1000 perguntas. Perguntas, perguntas e perguntas, tenho que lhe contar isso. Nós estávamos caminhando no Tibete, um grupo de pessoas de quase 42 países diferentes. Então, um indiano estabelecido nos Estados Unidos
queria fazer uma pergunta. Eu disse, você pode perguntar? Imediatamente ele ergueu a mão e se levantou. Ele fez uma pergunta que durou mais de 8 minutos e sem parar. Eu disse, veja, esta é uma pergunta muito longa. Então eu disse aos outros, porque eles estavam todos assim, porque eram de nações diferentes, eles não conseguiam entender aquela pergunta. Eu disse, veja, essa é uma pergunta típica indiana. Pergunta dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta. Os indianos são especialistas nisso porque têm 15 mil anos de cultura. Eles elaboram perguntas como essa. Não importa que Shiva venha, que Krishna venha, eles querem pregar uma peça nele. Essa é a intenção? Daí eu disse, veja, essa é uma questão tipicamente indiana. E tentei explicar a eles o que é uma mente indiana e por que ela faz tais perguntas. É uma coisa tão cultural. Depois, uma senhora chinesa disse, Sadhguru, eu trabalhei nas Nações Unidas, até mesmo lá somente os indianos faziam perguntas. Nós nunca fazíamos perguntas, só os indianos faziam perguntas o tempo todo. Eu disse, isso é a Índia. Você veio até mim achando que vou lhe dar uma nova religião? Não. Eu não vou lhe dar esse tipo de conforto para que você possa dormir bem? Não, quero você incomodado. Então, pois este é meu compromisso e dever, mostrar às pessoas o que eu vejo. Sadhguru, muitas vezes você falou que os grandes mestres confundem seus discípulos com respostas contraditórias. O mestre ou guru sempre fala a verdade? Ou ele evitaria dizer a verdade se isso for necessário para o crescimento do discípulo? Jasmeet, de Punjab. Quem? Jasmeet. Acho que, de certa maneira, já respondi a essa pergunta. Você está em uma posição absolutista? Eu tinha um tio-avô que faleceu alguns anos atrás com a idade de 101. Ele era muito bem-humorado e um homem sociável. Então ele tinha um filho adotivo, e esse garoto simplesmente não estava interessado em educação, nem eu. Mas eu sempre me certificava de ir para o próximo ano, porque eu não queria ficar para trás, mas aquele garoto meio que não estava indo bem na escola. Assim, quando fomos de férias para a casa deles, então meu tio-avô me perguntou, em que ano você está? Eu disse, eu estou no 6º ano. Ele disse, mentiroso. No ano passado você me falou 5º e agora você está dizendo 6º? Olha o nosso garoto, ele está sempre no número 5. Ele fala a verdade. Esse é o mesmo tipo de pergunta? Sim. Eu disse, é o nascer do sol? À noite você me pergunta o que é isso, eu digo, é o pôr do sol? Ah, você está mentindo? O que posso fazer por você? Olá? Você jogou uma moeda e ela caiu, eu disse, é cara? Você joga a moeda. Eu disse, ah, é coroa? Ah, você está mentindo? Mas suponha que seja multifacetado, digamos que você jogou dados. Eu disse 1, eu disse 4, eu disse 2, eu disse 3, eu disse 6. Eu estou mentindo? O que posso fazer por você? Você deveria viver em uma terra plana. Infelizmente ela é redonda e está girando. Nunca mostra a mesma face para você de novo. É por isso que existem duas dimensões da vida. Uma é chamada, você sabe, uma é absoluta. Existem certas dimensões da vida que são absolutas. Certamente existem outras dimensões da vida que estão constantemente mudando. De certa maneira,
Isso é representado dentro de nós como energia e no mundo como, bem, em termos humanos, masculino e feminino, Pingala e Ida, Sol e Lua. O Sol é sempre redondo, todos os dias é redondo, perfeitamente redondo. Olá, você já viu algum quadrado? Sim, na Califórnia você pode ter visto quando está em certas coisas. Um dia ele apareceu quadrado desse jeito, sabe? Mas olhe para a bendita Lua. Todo dia ela tem uma forma diferente. Olá? Por 1 ou 2 dias ela até desaparece. Todo dia uma forma diferente. Então é isso que confunde as pessoas, até mesmo em relação às mulheres, porque cada dia ela tem uma forma diferente. O homem é muito orientado para o Sol, ele quer todo dia redondo, desse jeito. Como alguém disse, não lembro, algum autor americano, eu acho, que disse isso. Ele disse que a diferença entre o homem e a mulher é, no casamento, as mulheres estão sempre esperando que o homem mude e ficam desapontadas porque ele não está mudando, ele continua o mesmo jovem moleque. Os homens sempre esperam que a mulher não mude, como ela era aos 18 anos, da mesma forma ela deve ser quando tiver 60 anos. Está vendo? Um é a lua, o outro é o sol. Todo dia é redondo. Não é assim? Todo dia é diferente, instável. Portanto, se eu digo, a lua é redonda, eu estou mentindo? Se eu disser, a lua está apenas uma fatia hoje, estarei mentindo? Não, não, é assim que é. Mas você é um absolutista. Você veio até mim achando que vou lhe dar uma nova religião? Não. Eu não vou lhe dar esse tipo de conforto para que você possa dormir bem. Não, eu quero você incomodado. Olá? Quero você incomodado, porque se a ignorância não o fizer perder o sono, então isso é uma tragédia. Você é ignorante e pode dormir bem? Isso é uma tragédia? As pessoas acham que ignorância é bem-aventurança? Não, a ignorância é uma tragédia. O que você acha? Olá? A ignorância é a pior tragédia que os seres humanos sempre sofreram e continuam sofrendo. Sim ou não? Mas alguém diz que a ignorância é bem-aventurança? Boa sorte para eles. Isso aconteceu. Na American Airlines, um homem estava sentado no compartimento da primeira classe e, para seu espanto, um papagaio estava no assento ao lado, usando o cinto de segurança e sentado assim. E então, antes do avião decolar, o papagaio pediu, eu quero um uísque escocês. A aeromoça disse, não, até que decolemos não podemos atendê-lo. E com distintas palavras, o papagaio a insulta, uma completa sequência de tudo, sabe? Você está em Los Angeles, não preciso lhe ensinar nada. O dicionário completo é jogado na mulher e ela fica tipo, não sabe o que fazer, mas ele a insulta. Então, depois da decolagem, novamente o papagaio grita, eu quero meu uísque. Então, do outro lado, eles estão fazendo ting-ting-tong-ting, sabe? Garrafas e copos e outras coisas. E o papagaio gritou, seu imbecil, o que você está fazendo aí? Por que tanta demora? O homem pede uma Coca-Cola. E ele espera e observa o poder do papagaio, que grita e berra a maneira como trata as pessoas, oprimindo bastante. Então ele vê isso e ele fica muito impressionado com o papagaio. Em seguida, o papagaio pede mais uma rodada e novamente grita com todos porque está demorando, e o homem pede outra Coca-Cola. Agora ele pensou que deveria também fazer isso? Estou apenas sentado como um covarde, sem pedir o meu. Ele também grita,
Então o jogo continua, ele pede comida e grita, e esse cara pede por comida e grita. Em seguida, a tripulação tem uma pequena conferência. Eles consultaram o piloto e vieram. Pegaram os dois, abriram a porta e o jogaram para fora do avião. Os dois estão caindo. E o papagaio disse: "Você realmente tem coragem para um homem sem asas?" É assim? Ignorância não é bem-aventurança, porque a vida é um fenômeno muito dinâmico. Mas você quer ser um fóssil? Olá? Você quer ser um fóssil, tudo muito certo, porque você sofre com a incerteza, não é? Olá? O que é chamado de segurança na vida é uma vida fossilizada. Nada deve mudar. Não, ela muda. O que fazer? Todo o tempo está mudando, é muito dinâmico. Portanto, como é meu compromisso e dever, e é minha missão ver ou mostrar às pessoas o que eu vejo? Hoje a Lua está apenas uma fatia, devo dizer, a Lua é redonda? Sim, ela está redonda em algum lugar, sei disso. Se você a olha do outro lado, ela é redonda, mas na sua experiência hoje ela é apenas uma fatia. Olá? Não, a Lua é redonda. Não é bem assim. A vida, por um lado, é redonda, isso é verdade, ela é redonda, sempre redonda, mas em nossa experiência ela continua mudando. Portanto, existem aspectos diferentes da vida. Se você acha que tudo é preto e branco, que tudo é sim e não, então você deve se afiliar ao Partido Comunista. O que é útil, o que não é útil, isso é simplesmente decidido. Não há nada que não seja útil. Olá? Olá? Existe algo que não seja útil? Você pode achar que isso não é útil, que tem sua vida própria, que tem seu próprio uso, sim ou não? Um pequeno bastão, ele é útil? Você pode não usá-lo, outra pessoa o está usando? Um gafanhoto, ele é útil? Olá? Não, ele é útil, ele tem uma vida plena por si próprio. Portanto, você está pensando em tudo como absoluto, de acordo com sua ideologia, ou seu estado emocional, ou sua filosofia, ou sua religião. Tudo é absoluto, dessa maneira ou daquela maneira, bom ou ruim. Continuo vendo isso até nos canais de notícias internacionais, canais nacionais de notícias dos Estados Unidos. Na verdade, o âncora está falando cara bom e cara mal. Eu não consegui acreditar nisso. Você conhece o pior dos caras? Aquele que você acha que é o pior, um cara mau, ele também acha que ele é bom? Olá? Sim ou não? Quem é mau para nós, quem é bom para nós, é um contexto de onde estamos, do que estamos recebendo naquele momento? Sim ou não? Todos vocês devem pelo menos parar um pouco, nunca devem usar a palavra mau tempo. Está chovendo, está nevando, está quente, mas não é mau tempo, olá? Quem é você para decidir que o tempo é ruim? Olá? Não use tais palavras, porque tudo isso está estabelecendo divisão, 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 divisão. Absolutismo significa dividir, dividir, dividir. No final, brigam entre si e morrem. Isso acontece porque temos uma mente absolutista. A mente deve ser fluida. Somente assim ela é inteligente. Se ela se tornar absoluta de alguma maneira, vai se tornar um bloco de concreto. Com um bloco de concreto, você pode bater na cara de outra pessoa. Olá? Este é um dos usos da cabeça, não é? Você pode dar uma cabeçada no rosto das pessoas, ou pode usar seu cérebro para fazer algo importante e que vale a pena.
para você e para todas as outras vidas neste planeta. E isso não é educação cívica, isso não é ciência ambiental, isso é processo espiritual, em que você usa a sua cabeça para fazer algo maravilhoso para si e para todos? Ou você usa a sua cabeça para fazer o nariz de alguém sangrar? Você pode usar a cabeça das duas maneiras, certo? Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.